Continuando discutindo no Fale Mais Sobre Isso dessa semana, o tema família. Família de ontem e família hoje, o que mudou, né? E mudou muita coisa. Quem está aqui conosco é a Berenice de Biagi, ela é terapeuta familiar, nos ajudando a pensar, ajudando a todo mundo a pensar, inclusive você, inclusive eu, sobre esse assunto, certo? Ótimo. E terminou outro bloco falando dessa coisa da estrutura, muito importante, né? Que às vezes realmente uma família tem uma mãe, tem um menino, mas a sociedade oferece recursos, desde que a sociedade assuma esses recursos com qualidade, né? Um técnico de futebol responsável, um professor responsável, sensível, alguém que possa dar orientação, que possa ajudar a pessoa a crescer sem a figura do pai. Não é que está cumprindo o papel de pai, mas a função parental, não é, Berenice? Isso. Então, eu acho que isso é importante até para os profissionais da área social, de saúde. Quando a gente está diante de uma família que tem essa configuração monoparental, que é pai com os filhos, ou mãe com os filhos, avó com os netos, a gente pode ter o risco de nominar, de diagnosticar e de protocolar essa família como família desestruturada. E isso é um equívoco nosso, porque a família, a estrutura da família é exatamente um conjunto invisível de normas e regras que nós todos construímos quando estamos em relacionamento. Então a estrutura é isso, e daí que a gente constrói mitos, né, e padrões relacionais, estereótipos. Então, na verdade, nós temos talvez muito mais questões sociais do que uma questão de estrutura. Por exemplo, se a gente tem um membro da família, um pai, uma mãe, hoje com a doença crônica, desempregado, a gente tem percebido que as pessoas falam que aquela família está desestruturada porque tem um pai alcoólatra. É outro equívoco nosso. Então, na verdade, o que nós temos dificuldade, porque se a gente usa esse termo, ele vai ter efeitos, implicações que não ajudam essa família. Mas se a gente tem um entendimento mais social, que perpassa essas relações, a gente pode ter políticas públicas, entendimento para que a gente possa acionar recursos e ajudar essa família a sair de um momento de crise que ela esteja vivendo. Sim. Então, é uma outra questão, não uma questão de estrutura, né? Porque quando fala, eu penso que as pessoas que recorrem a essa ideia de que é uma família desestruturada, é porque, na verdade, elas estão inconscientemente fazendo uma comparação com aquele modelo tradicional, né, de homem, mulher e filhos. Aí se falta o homem, é desestruturado. Isso. Ou se falta a mulher, família é desestruturada, né? Mas isso é um referencial, isso é um paradigma. Que é o imaginário que eu falei. Pertencente a um tempo, a uma condição, a um contexto, né, da humanidade. Hoje nós temos mudanças. Isso. E é possível estar bem estruturado monoparentalmente? Então, às vezes, trabalhando como terapeuta, eu tenho tido a experiência depois de várias sessões, acompanhando um casal com seus filhos, a sessão caminhar em direção, a terapia encaminhar em direção à questão da separação. A partir do entendimento de que aquele agrupamento familiar, aquele casal já não funciona mais, não tem mais satisfação, não tem projetos em comum e às vezes o reflexo do que está acontecendo com os filhos, que são sintomas preocupantes, é reflexo do casal. Então, algumas separações que já aconteceram na minha experiência profissional, a família ficou melhor a partir da separação. Quando houve o entendimento daqueles dois adultos que eles teriam pela vida ainda uma oportunidade de refazer a vida deles e que pai e mãe eles continuariam sendo, mas que ex-casal era o melhor para eles. E cada caso é um caso, né, Berenice? Por isso que nós não podemos nem generalizar e nem deixar de indicar a procura do profissional. Isso. Porque vamos supor que alguém esteja nos assistindo pensando, devo ou não devo me separar? Ou devemos ou não devemos, né, nos separar, né? Em função dos filhos. Mas a separação provocará uma desestruturação dos meninos. Isso. Mas cada caso é um caso. Às vezes, nesse caso em específico, a continuidade está desestruturando mais em função de conflitos, beligerância, animosidade. E aí, tudo é possível, ironia, cinismo, violências veladas. Às vezes, a não separação desestrutura mais. Não é isso? Isso, é isso mesmo. Por isso que tem que levar em consideração cada caso. Cada caso a gente tem que avaliar. Do contrário também é verdadeiro. Então, a gente pode ter
vamos supostamente uma família que o casal tem dificuldade de falar dos seus projetos e os dois se distanciam para empreender o negócio família. A partir da terapia, eles podem começar a conversar sobre desejos, necessidades caladas por conta desse empreendimento que costumam ser bem-sucedidos. E a partir das conversas, né, na terapia, eles se descobrem e podem refazer um contrato, né, do conjugal. Então, aí eles se liberam do que estava equivocadamente ainda pautando a relação, que era ser ótimos pais, e resgatam a relação conjugal. Sim. Né? Por isso que eu acho legal nós falarmos sobre isso e sempre falarmos mais sobre isso, porque às vezes os seres humanos vivem problemas em função da desinformação, né, Berenice? Com certeza. Porque eles sabem que existe médico para o coração, o cardiologista. Sabem que existe médico para a coluna, que é o ortopedista. Sabe que existe o médico, enfim. Mas para as questões do relacional, existencial, sentimental, emocional, psíquico, né? Familiar, tem os terapeutas familiares, tem os psicólogos que trabalham com terapia familiar, não é? Isso. Então, a gente tem hoje um social que nos permite essa possibilidade de busca de entendimento do que está acontecendo no agrupamento familiar. Porque hoje a gente quando vê, por exemplo, os pediatras, os médicos, vários profissionais da área da saúde, o psiquiatra, encaminhando a família por entender que tem alguma coisa acontecendo com um membro de uma família e que tem uma relação, que pode ter uma relação com o relacionamento familiar, né? Então, isso não tinha no tempo dos meus pais, não tinha. Sim. Então, esse recurso social, a gente conta com ele. Então, quando eu penso, nós estamos conversando isso, eu penso o seguinte, como nós temos facilidade de casar e recasar hoje, procurar um profissional para poder pensar junto o que está acontecendo com os relacionamentos é muito interessante. Porque quando a gente precipita também e separa rápido, a gente vai só mudar de endereço, porque um padrão relacional nós vamos repetir a partir da falta de parar para pensar como é que eu convido o outro para poder dançar a música da relação conjugal, né, e familiar. E às vezes, além disso, né, repetir no sentido do padrão e mudar apenas de endereço, os prejuízos pessoais, né, as frustrações, queda de autoestima, né, vitimização. Enfim, uma série de possibilidades que as pessoas vão colocando no bagageiro do psiquismo, aí de repente está aí, cheio de problemas, cheio de doenças aflorando em função, né, da psicossomatização. E às vezes a raiz da problemática é o relacionamento familiar. Isso, é o aspecto relacional. Né? No próximo bloco, eu quero que você ajude o telespectador a entender como dar esse primeiro passo, caso seja o necessário. Procurar a terapia familiar. Vai o marido, vai a mulher, conversa em casa e vão junto, ou um vai e depois volta para conversar, a gente vai falar mais sobre isso, tá legal? Okay, voltamos já falando sobre família ainda.